Hello, minha gente! Hoje eu quero contar para vocês uma história muito especial da Maria Sabina, que é uma curandeira mazateca mexicana e sacerdotisa dos cogumelos sagrados, também conhecidos como cogumelos mágicos. Para quem não sabe, os cogumelos, eles são uma medicina ancestral que ficaram conhecidos através desta curandeira. E hoje eu vou contar para vocês um pouco a primeira parte da história dela. Vamos lá. Bom, a Maria Sabina Magdalena Garcia, ela nasceu em 22 de julho de 1984, na aldeia mazateca de Huautla de Jiménez, na Serra de Oaxaca, no México. Ela cresceu em uma extrema pobreza após perder o pai aos 3 anos de idade. E ela acabou sendo criada pelos avós maternos em meio à tradição indígena mazateca. Sem educação formal, desde cedo ela trabalhou na agricultura de subsistência, cultivando milho e feijão, e na criação de bichos de seda, enquanto absorvia as histórias e os ensinamentos de sua família. O seu avô e bisavô e outros antepassados eram hombres sábios, que eu não sei pronunciar direito, tá? Mas fala Chiota Chihine, acho que é alguma coisa assim, né? E isso na língua deles, que é o mazateco, que são os curandeiros que utilizavam de plantas e cogumelos sagrados para curar e se comunicar com o sagrado, com o divino. E essa herança ancestral preparou a Maria Sabina, ainda menina, para sua vocação espiritual singular. Aos 14 anos, conforme os costumes locais, Maria Sabina foi dada em casamento a Serápio Martinez, em troca de mantimentos como feijão, milho e um animal de criação. Ela teve um filho muito precocemente, aos 15 anos, e mais dois nos anos seguintes. Só que ela ficou viúva também muito cedo, em 1914, aos 20 anos, quando o Serápio faleceu em decorrência de uma doença após lutar na Revolução Mexicana. O luto e a miséria abateram ela fisicamente, que chegou a ficar gravemente doente e paralítica. Sem que ninguém soubesse como curá-la e desesperada, a Maria Sabina recorreu aos cogumelos e ela aprendeu, né, a respeitá-los desde a infância com seu avô e com seu bisavô. Então, ela usou os cogumelos, eles também eram chamados de ninho santos, e utilizou eles como verdadeiros medicamentos. E nas suas visões foi revelado para ela que ela deveria adorar a Deus e, com a ajuda dos cogumelos, a curar outras pessoas. Esse então foi um chamado visionário que marcou o renascimento de Maria Sabina como curandeira, consagrando ela a uma vida de serviço espiritual. No segundo casamento com um feiticeiro local chamado Marcial, Maria Sabina enfrentou anos de abuso. Ela acreditava que só resistiu às agressões graças à força espiritual dos cogumelos sagrados. Marcial passou a temer o crescente poder de Maria Sabina e tentou controlá-la com feitiçaria e violência, até ele ser morto pelos próprios filhos da Maria, em defesa da mãe, né? Ainda bem. Libertada dessa relação, aos 40 e poucos anos, Maria Sabina abraçou plenamente o seu destino de sábia e curandeira, e sua fama local cresceu quando demonstrou dons excepcionais, como prever sonhos e visões e acontecimentos futuros. O caso mais notório foi a morte profetizada de Erasmo Pineda, que era um político ali da região,
assassinado a tiros em 1962, exatamente como a Maria Sabina havia antecipado. Histórias como essa fortaleceram a sua reputação na comunidade e que via em Maria Sabina uma ponte viva entre o mundo terreno e o mundo espiritual. Agora eu vou contar um pouquinho sobre como que eram as práticas de cura com os ninhos santos, que são esses cogumelos sagrados. Esses cogumelos que ela utilizava são os psilocybes, né, ou Psilocybina cubensis, e eles eram consumidas nas veladas de cura mazatecas. As veladas, elas eram como se fossem cerimônias mesmo, tá? Então, ela conduzia essas sessões de curas em rituais noturnos, chamados veladas, realizadas na obscuridade da madrugada para facilitar a introspecção e o contato com o sagrado. Nestes rituais, ela ministrava doses cerimoniais de cogumelos psicoativos, tipicamente locais de psilocybe, e carinhosamente apelidados por Sabina de angelitos ou ninitos, que são os anjinhos ou as criancinhas. Todos os participantes ingeriam os cogumelos, inclusive a própria curandeira, fazendo do ritual uma comunhão coletiva. Os ninhos santos eram um sacramento para abrir os portais da mente e purificar o espírito, não como um remédio alopático qualquer. Ao longo das horas de velada, em meio à penumbra quebrada apenas por vela, a Maria Sabina cantava e orava em língua mazateca. Eu vou colocar aqui um trechinho de algumas músicas, né, que ela trazia. Santo, 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 Santo. Mama, 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 Então, mama. ela ficava cantando essas músicas, né, enquanto rolava a ritualística. E esses cantos eles eram muito espontâneos, poéticos e rítmicos, verdadeiros hinos mediúnicos, ditados pelos cogumelos em êxtase, transe. Nessas invocações, ela mesclava símbolos da mitologia indígena e da fé católica, chamando santos, anjos, Virgem Maria e o próprio Deus, integrando a cosmovisão mazateca pré-hispânica com elementos da religião cristã. Cristo é o coração de nosso Senhor Jesus Cristo, fundindo entidades católicas à sua medicina ancestral. Antes de participar de uma cerimônia com a Maria Sabina, os pacientes observavam preparações rigorosas que incluíam jejum e abstinência sexual. E a tradição mesateca considerava o iayuno, que seria o jejum purificador, indispensável para ingerir os ninhos santos, né, os cogumelos sagrados, com respeito à eficácia espiritual. Sabina mesma seguia essa disciplina quando ela era casada. Ela evitava consumir os cogumelos para preservar a sua pureza. Já no ritual, né, quando se requeria 4 dias de continência antes e 4 dias depois das veladas. Essa era a recomendação da Maria Sabina, tá? Na cabana humilde de chão batido, onde ocorriam os ritos, Maria Sabina preparava o ambiente, queimando incenso de copal e rezando em voz alta, pedindo autorização divina para curar. Ela defumava os cogumelos com o humo sagrado e benzia os doentes, acreditando que o poder de cura vinha de Deus através dos fungos. Somente então ela distribuía as porções, frequentemente em pares de cogumelos. 2 unidades pequenas constituem uma dose tradicional. Durante a vigília, a curandeira permanecia ao lado do enfermo, cantando
intercedendo espiritualmente para diagnosticar a origem do mal e expurgá-lo. Muitos dos seus cântidos começavam com declarações de identidade espiritual, como: Eu sou a mulher, estrela da manhã, eu sou a mulher pura, que pode entrar e sair do reino da morte, indicando a capacidade de navegar entre o mundo dos vivos e do espírito em prol da cura. Ai, muito lindo, né? A história dela. Apesar de bastante sofrida, desde a sua infância, de toda a pobreza que ela enfrentou, violência, doença. É uma história bastante inspiradora. A prática de Maria Sabina incluía dieta leve e restrições antes do ritual. Alimentos sem sal, pimenta, carne de porco nos dias anteriores, acreditando que a alimentação influenciava na visão. Igualmente, o uso era proibido de álcool e a atmosfera deveria ser de reverência e silêncio, né? Eu falo muito sobre isso, sobre o set e o setting, né? O set é como que está o nosso estado interior, e isso tem tudo a ver com essa disciplina na nossa alimentação, na nossa abstinência sexual, conexão espiritual e também não estar conectado com substâncias como, por exemplo, o álcool, entre outras, né? Drogas e tudo mais. E o setting é o ambiente. Como que se encontra o ambiente? É um ambiente de conforto, também, né, limpo, fisicamente, energeticamente. Quais as músicas que serão compostas, cantadas, tudo isso é o que cria o setting, e são componentes importantíssimos para uma boa consagração com essas medicinas. Então, ela criava, né, essa atmosfera de reverência e silêncio, que era rompido apenas pelas orações e pelos cantos da xamã. Em alguns casos, a Maria administrava também plantas auxiliares, como tabaco em forma de charuto mazateco para defumação, ou infusões de ervas, mas os cogumelos eram o veículo principal de cura. Assim como os ninhos santos em mãos, as palavras sagradas nos lábios, Maria Sabina realizava uma medicina da alma, buscando alinhar o corpo, o espírito e a comunidade em harmonia. As curas e o impacto na comunidade. Ao longo de décadas, Sabina atendeu incontáveis pessoas, tanto mazatecas nas aldeias vizinhas, quanto os forasteiros que percorriam trilhas montanhosas em busca de alívio. Suas veladas eram procuradas para curar doenças de corpo e da alma. Relatos locais atribuem a ela a cura de os males físicos intratáveis e sofrimentos emocionais. Problemas de saúde moderados, como alcoolismo e vícios, desequilíbrios mentais, como depressão, e até conflitos familiares foram tratados nos rituais de Maria Sabina, nos quais os pacientes frequentemente emergiam transformados. Com a ajuda dos cogumelos, ela dizia conseguir ver a origem espiritual das enfermidades e fosse um susto, uma maldição ou um desequilíbrio, então ela cantava para extrair essas impurezas. Muitas vezes a cura envolvia fortes cartazes, como choros, risos, visões, purgações físicas interpretadas como doenças deixando o corpo. Um dos primeiros casos marcantes foi o tio de Maria Sabina, cuja grave enfermidade motivou o ritual inicial que despertou a jovem Sabina para os cogumelos. Naquela velada infantil, conduzida por um curandeiro experiente, viu-se que após 2 semanas o tio convalescido estava completamente curado. Os santinhos funcionaram. Esse episódio não apenas curou o parente, mas também plantou a semente da vocação de Sabina. Anos mais tarde, já adulta, ela mesma aplicou o poder dos ninhos santos em sua família, quando a sua irmã Maria Ana adoeceu gravemente. Sabina realizou uma cerimônia para curá-la, ingerindo uma dose grande
30 pares de cogumelos, segundo seu relato, enquanto dava uma porção menor à irmã. Durante essa vigília, Sabina teve visões profundas, incluindo a aparição de seres sagrados que lhe entregaram simbolicamente o livro da sabedoria e da linguagem para que pudesse exercer a medicina. Ao amanhecer, Maria Sabina e Ana apresentavam sinais de melhora, e Sabina teve a confirmação do seu poder curador, sentindo-se abençoada com um dom único. O impacto de Maria Sabina em sua comunidade foi ambivalente. De um lado, muitos a veneravam como uma sábia capaz de enfrentar doenças e feitiços com a medicina que a medicina convencional não alcançava, e do outro, o prestígio suscitava invejas e temores no meio tradicional. Ela não cobrava dinheiro pelos atendimentos, ela curava de graça, esperando apenas que cada um pudesse lhe ofertar gratidão. Ainda assim, conforme a sua fama se espalhava pela Sierra Mazateca, ocorriam doentes, acorriam, aliás, doentes de longe, e Huautla de Jimenez tornou-se um centro de peregrinação para indígenas e mestiços aflitos em busca de um milagre. Disse que Maria Sabina absorvia para si todas as dores alheias. Ao final de muitas sessões, ela se sentia exaurida, acreditando que as doenças curadas dos outros eram transferidas para seu próprio corpo como parte do sacrifício de se curar. Apesar disso, ela persistia incansavelmente afirmando que seu trabalho era guiado por Deus e pelos santos dos cogumelos, não por interesse mundano. Seu neto, Filogonio Mateu, que a auxiliava nas cerimônias, testemunhou que Sabina frequentemente adoecia após salvar pacientes, mas considerava isso o custo do seu dom, um preço justo a pagar pela vontade divina. Ah, é muito triste quando eu vejo essas coisas, né? Porque hoje, com a sabedoria que eu tenho, eu vejo que a espiritualidade ela não é um sacrifício. Ela é um dom, sim, mas que a gente não só recebe este dom, mas a gente precisa aperfeiçoá-lo através de estudos, através de investimento, né, em cursos, imersões, através de sacrifício da nossa própria vida, com a nossa própria história. Então, não é justo a gente não cobrar por um trabalho espiritual, porque hoje eu vejo que o trabalho não é só espiritual, o trabalho é mundano e a gente está num mundo materialista, né? Então é importante ter essa troca e uma troca justa, justamente para quem trabalha com a cura, para quem é o curandeiro, para quem é o terapeuta integrativo, poder também se trabalhar, se curar, fazer os investimentos necessários. Então, isso é muito importante. Ao longo do tempo, a figura de Maria Sabina transformou-se numa espécie de mística xamã bondosa para os mazatecas. Histórias orais celebravam curas prodigiosas atribuídas a ela. Em Hautla, muitos acreditavam que seus cantos mantinham afastadas epidemias e más colheitas. Seu prestígio, porém, não colocou acima de todo questionamento. Havia quem a acusasse de bruxaria. Naquela época, né, ainda falavam sobre bruxaria, né? Nos anos de 1900. Imagina só. Bom, ou de ser responsável pelas desgraças que porventura atingissem aqueles que não seguiam suas recomendações pós-ritual, como manter a fé e a abstinência. E tá certa ela, né? Convenhamos. Ainda assim, até os céticos reconheciam seu conhecimento ancestral. Quando idosa, Sabina lamentava com humildade: talvez eu tenha ficado com todas as doenças que curei. Foi esse o trato que aceitei, indicando que a sua visão
A verdadeira curandeira assume a dor do mundo para libertá-los aos outros. Seu impacto, portanto, mediu-se não em riqueza ou poder terreno, mas em vidas melhoradas, alívio do sofrimento e da preservação de uma sabedoria milenar que quase se perdeu. Foi uma vida de, como eu comentei, né, de muitos sacrifícios. E tudo tem seu preço. Mas graças a Maria Sabina, essa esse conhecimento, né, chegou até nós e isso eu vou contar num próximo capítulo, né, que foi por conta da descoberta do Gordon Wasson. E aí que veio a difusão da psilocibina. Então, se você quer saber sobre a segunda parte desse vídeo, da continuação da história da Maria Sabina e como que a psilocibina ficou realmente conhecida, comenta aqui o que vocês acharam desse vídeo. E se vocês querem saber mais sobre imersões, sobre enteogenia terapêutica, eu vou deixar aqui na descrição essas informações e vocês podem entrar em contato comigo. Um grande beijo para vocês.